Um Sonho de Liberdade é o filme que ocupa o primeiro lugar da lista de preferência do público no IMDb. E o que muitas pessoas ainda não sabem é que ele vem de um conto escrito pelo Stephen King. E hoje, como eu estou fazendo aula de roteiros e a minha lição de casa era ler o conto e assistir ao filme fazendo algumas observações, eu vou trazer aqui para vocês a comparação da história no conto e como ela foi contada no cinema. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e se divertirem com Um Sonho de Liberdade. É interessante porque eu já tinha lido o conto e assistido o filme há um tempo atrás. O filme eu assisti 1 milhão de vezes, eu acho, e incluindo no cinema quando ele estreou lá na década de 90. Então eu achava, assim, na aula, que eu não precisava reler o conto e não precisava assistir novamente ao filme. Só que eu me enganei. Me enganei porque esse olhar de roteirista para um texto, para um livro, é muito diferente do nosso olhar de espectador. É o meu filme favorito, provavelmente está entre os 10 mais da minha vida. Eu já tinha assistido, sei quase decora algumas cenas. Eu falei, imagina, não preciso assistir. Mas mesmo assim, eu decidi alugar novamente o filme e assistir 2 vezes. Da mesma forma, eu já tinha o livro 4 Estações do Stephen King, cujo conto que deu origem ao filme tá lá. Então decidi reler o conto. O que eu tinha na minha cabeça até então? Vou sintetizar aqui para vocês. Que foi uma adaptação idêntica, que o roteirista simplesmente copiou tudo que estava lá na história do Stephen King e fez o filme. Essa era a ideia que eu tinha na minha cabeça. E, enfim, não é isso. É uma adaptação dessas que mexe muito pouco no texto. De fato, o roteirista aproveitou muito as ideias do Stephen King. E outra coisa que ele respeitou e sempre tem que ser respeitado numa adaptação é a essência da história. A essência, ela tá na íntegra relatada no filme. O que ele fez foi dar uma boa enxugada na história, porque o Stephen King escreve de uma forma muito rica. Ele dá muito exemplo, ele vai mudando a forma como ele fala para te dar uma ideia, por exemplo, que o Andy Dufresne é um cara frio. Nossa, ele coloca a palavra frio de maneiras diversas, com metáforas, com palavras que você não imagina, tudo isso para descrever uma personalidade, né? O traço de personalidade do protagonista. Então, beleza. A história não foi transformada, é isso que eu quero dizer. Porque tem histórias que passam por uma total transformação, só respeitam mesmo a essência. Não é esse o caso. Não houve uma transformação. Então, o que eu vou fazer aqui é listar o meu exercício, os pontos que eu tinha que investigar, porque isso já vai nos dar uma boa visão da diferença entre o conto e entre o roteiro. A começar pelo protagonista, não há dúvida, nos dois é o Andy Dufresne. E aí eu tenho que dar um mérito para o Stephen King, ele já começa escolhendo o nome do personagem perfeitamente. Andy Dufresne, que é francês, é um sobrenome francês. Francês para os americanos já é uma coisa meio snob. Os franceses são arrogantes. Então, o personagem dele, de cara, quando você ouve o nome dele ou quando você lê no livro, você já pensa, esse cara é um arrogante. E para corroborar isso, ele é banqueiro, milionário, jovem, muito bem sucedido, casado com uma mulher linda e mata a mulher a sangue frio. Todos esses componentes nos mostram que ele é frio e calculista.
além das milhares de vezes que o Stephen King repete isso na história. E aí vem o desafio para o roteirista e para o diretor criarem essa imagem no filme. E aí eu tenho que dar um mérito para eles, de escolherem o Tim Robbins como o protagonista, porque ele é um cara alto, branco, meio aloirado, muito bonito. Ele é muito diferente da população carcerária que ele vai conviver. Ele é aquele cara rico, bem nascido, tá na cara dele, sou rico e bem nascido. Ele não precisa falar que sou rico e bem nascido. Você olha para o Tim Robbins, você já imagina isso na nossa sociedade, mais ou menos assim. E é claro que ele tá sempre bem vestido, de terno, inclusive quando ele é preso, ele é o único que veste terno, os outros estão com roupa simples, porque ele é muito diferente da população carcerária. E qual é a atitude dele no tribunal? É aquela atitude de nem tô aqui. Parece que ele nem tá no tribunal, ele tá respondendo com uma calma, com uma frieza que dá arrepios no juiz. Ele fala assim, nossa, eu olho para você e me dá arrepio, porque você é uma pessoa muito fria, você é um monstro. Deixa a personalidade do Andy, um pouquinho mais para frente a gente fala mais sobre isso. Vamos para a segunda parte do exercício. Ok, achamos o protagonista, agora a gente precisa identificar o desejo desse protagonista, seja ele consciente e o inconsciente. Existem normalmente 2 níveis de objetivos para o protagonista, esse que ele sabe o que ele quer e o que ele não faz ideia, mas nós, público, temos que captar essa mensagem. Vamos começar pelo consciente, que na minha memória era muito simples. Era um desejo de liberdade. Tá, achei que era isso. E o inconsciente não estava muito claro para mim. Eu já tinha uma ideia de redenção, mas deixa isso para daqui a pouco. Vamos para o consciente. Só a liberdade? Não. Agora, assistindo ao filme novamente, eu consegui identificar uma mudança de objetivos ao longo do filme. A liberdade, ela só vai aparecer mais pro final do filme. Chegou um momento que ele fala, eu quero a minha liberdade. Mas até então ele não tinha decidido isso. Lá no tribunal, vocês podem pensar, mas é claro que ele queria sair livre. Ele não queria ser preso. Ele tenta argumentar de uma forma muito ruim, porque ele é uma pessoa antissocial, essa pessoa fria. Então, a própria personalidade dele impede que ele mostre que não foi ele o assassino. Então, ele é preso. Ali naquele momento, ele tinha o desejo de não ser preso, de escapar, pelo menos, da cadeia, mas isso não acontece. E aí ele vai para a cadeia. Quando ele começa ali na cadeia, ele já percebe que a vida vai ser muito difícil, que é um outro ambiente. Ele é um peixe fora d'água, ele é aquele cara que chegou de terno, com uma cara linda, totalmente diferente de todos que estão ali. Ele é um bebezinho que chegou ali no covil dos lobos. Ele tem essa imagem de pureza, de inocência, de criança. Tanto é que é um nascimento mesmo na cadeia, porque ele é até batizado com aquela água que eles lavam os presos com um jato. Então, para mim, ali é uma pirâmide de Maslow, mais ou menos, onde a gente tem a base da pirâmide nesse começo. Ele quer sobreviver. Ele quer poder comer a comida sem ter bicho, tanto é que ele acha um bicho e dá pro passarinho lá que o outro cria no bolso. Ele quer ter a vida dele preservada, escapar das irmãs. Ele logo percebe que vai ser assediado violentamente. Ele não quer morrer daquela forma, sendo espancado. Ele quer o direito a ser um ser humano.
é a sobrevivência básica. Tanto é que o rapaz que foi morto, espancado durante a noite, na primeira noite dele, ele pergunta o nome do rapaz para transformá-lo num ser humano, porque é isso que ele quer. Ele quer recuperar o direito dele a ser um ser humano. Ele não se sente humano, ele nasceu ali naquele lugar e ele quer sobreviver, ele quer ser um ser humano com direito à comida, à paz, a ter um nome, né? Então a gente tem esse segundo objetivo, que ao longo do tempo ele consegue superar essas questões, ele se adapta à vida na cadeia, ele começa a mentir como as pessoas, ele vai aprendendo o jogo da cadeia, daquele universo novo para ele, e ele sobrevive. Aí ele passa a ter um terceiro objetivo agora, que é o dar sentido à existência dele. E ele também percebe que não é só a existência dele que precisa de um sentido, né? Quando você começa a subir na pirâmide, você precisa que esse sentido se espalhe entre as pessoas que estão ao seu redor. É aí que ele começa a escrever as cartas para ajudar a biblioteca, ele ganha a biblioteca, ele começa a ajudar no supletivo dos outros presos, para dar sentido à vida dele, para se ter esperança. Ele começa a conversar, outra coisa que ele faz, isso desde o começo, né? Mas a gente vai vendo ao longo do tempo. Ele transforma pedras em peças de xadrez. Ele transforma, ele faz a vida ter um sentido. Esse é o terceiro objetivo consciente dele. A partir do momento que ele começa a conviver mais com o diretor e percebe toda a corrupção que existe e começa a fazer parte dessa máquina, chega uma hora que ele não quer mais. Ele não quer mais fazer parte disso. Ele fala isso pro diretor. E o diretor fala, não, você vai continuar. Então, nesse momento, ele passa a desejar a liberdade dele. Ele falou, agora deu, eu já vivi tudo que eu tinha que viver aqui, eu já aprendi, já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu quero sair daqui e mais, eu quero esquecer. Como ele consegue isso? O esquecer indo para o México, onde o Pacífico é conhecido por esquecer tudo, não ter memória. É isso que ele quer, mas tudo isso é consciente. Aí a pergunta do meu curso é a seguinte: e qual é o desejo inconsciente dele? Para mim, eu só percebi dessa vez assistindo o filme com esse olhar. O desejo inconsciente era expiar a culpa que ele tinha na morte da mulher. Ele se sentia culpado, ele comprou as balas e o revólver. A gente vê nas primeiras cenas. Ele compra, ele chega a colocar as balas no revólver, ele tem a intenção de matá-la, afinal de contas, é uma sociedade machista, patriarcal, ele está sendo traído pela mulher dele, com o professor de golfe, ele se sente no direito de lavar a honra dele com sangue. Ele que, com o tempo, com essa vivência na cadeia, ele percebe que a culpa foi dele, porque ele se distanciou da mulher, ele não deu atenção para a mulher dele, ele era frio e calculista. É muito difícil para uma mulher ser casada com um homem assim. Ele percebe tudo isso ao longo do tempo, então ele tem a culpa, ele matou a mulher dele. Ele não puxou o gatilho, tem até essa frase no filme, eu não puxei o gatilho, mas fui eu que matei a minha mulher. Então ele quer expiar essa culpa, ele quer uma redenção. Por isso que o filme em inglês se chama Shawshank, que é o nome da cadeia, Redemption, é a redenção de Shawshank. Então é bem interessante isso. O Stephen King também mostra isso no conto, só que ele faz de uma forma mais longa, mais prolixa, porque ele está escrevendo. Outra coisa que o Stephen King faz no conto é não respeitar uma ordem cronológica. Ele vai e volta no tempo,
contando as aventuras do Andy e do Frayne na cadeia, narradas pelo Red. O roteirista pegou a mesma ideia, colocou o Red, quando chega na cadeia, passa a ter um narrador, tipo o Dr. Watson, narrando as histórias do Sherlock Holmes. Ele narra a vida do Andy e do Frayne na cadeia, para que a gente não saiba o interior do Andy e do Frayne, a gente ouça alguém nos contando as aventuras dele e as imagens dele ali naquela cadeia. Então, olha que interessante até os títulos. O título em português é Um Sonho de Liberdade, que para mim tá ali entre os objetivos conscientes dele e que aparece mais pro final da história. Não tá desde o começo. E o título em inglês, assim como o conto do Stephen King, colocam a redenção no título, que é a parte inconsciente, mas a trama mais profunda. Olha que interessante. Aí a próxima parte do exercício é a gente identificar os pontos que impedem o objetivo de acontecer, e aí a gente está identificando os conflitos com isso. Então já vamos direto para os conflitos, fica mais fácil. Primeiro, os conflitos internos. Nossa, esse é o que marca o comecinho da história. É a história dele ser frio. A personalidade do Andy Frayne faz com que a história aconteça. Ele é um cara frio, calculista, que não se expressa bem, que não mostra emoção de jeito nenhum, que é capaz de comprar o revólver, as balas, ir até a cena do crime, se preparar, beber bastante para tentar matar a mulher. Mas ele não é esse cara. Então ele retorna, mas aí já deu. Essas características fazem com que ele não consiga provar que ele é inocente. Então ele vai preso. Então o primeiro objetivo dele, que era não ser preso, não rola, porque ele não consegue. E é claro que quando ele chega lá na cadeia para tentar sobreviver, mais uma vez, essas características dele chamam a atenção para ele, porque ele anda como se ele estivesse passeando no parque. Ele olha as pessoas por cima, ele já é mais alto. Olha a escolha do ator como é importante, um cara alto. Ele não olha para quem está ao redor dele, ele olha por cima das pessoas. O Morgan Freeman faz uma frase em inglês que é, ele tem a silver spoon in his ass. Em vez de falar berço de ouro, eles costumam falar uma colherzinha de prata em inglês, para quem nasceu em berço de ouro. É a expressão que eles usam, só que ele pega a colherzinha e coloca no fiofó do Andy Frayne, porque ele anda como se ele tivesse o rei na barriga, e você pode usar várias expressões para isso. Ele anda sem olhar as pessoas, sem se contaminar com aquele ambiente. Então, ao invés de ele ser um cara humilde, recatado, não, ele tá de peito estufado, com a cabeça nas nuvens. Ele mostra na forma como ele anda. É claro que o narrador vai reforçar essa ideia e o roteirista foi bem esperto de usar o Red como narrador, assim como o Stephen King fez. Então ele faz todas essas ideias que são imagéticas serem representadas também pelo discurso, serem reforçadas no discurso do Red. Beleza, então esses são os conflitos internos. E aí vem os conflitos pessoais. E aí, gente, ele tem um monte de obstáculos, que são os guardas, os companheiros, as irmãs lá, os companheiros violentos da cadeia. Ele tem uma infinidade. Quando ele foi preso, os policiais, os advogados, o juiz, ninguém caiu na história dele, ninguém acreditou nele. Então, são todos contra o objetivo dele de não entrar na cadeia. Quando ele tá lá para sobreviver, é todo mundo que tá atacando, impedindo que ele tenha uma vida normal. Os colegas
que não sabem sequer o nome uns dos outros, que não aceitam os novatos. Então, são inúmeras essas relações interpessoais de obstáculo, de oposição. E aí a gente vai passar desse nível pessoal para algo extrapessoal, que é quando ele começa a conviver com o diretor. E aí a gente também tem umas diferenças do conto pro filme. É claro que o roteiro teve que sintetizar. Como que ele fez isso? No livro, tem 3 diretores diferentes ao longo do tempo e o Stephen King conta isso pra gente. No filme, você só conhece o diretor Norton. O tempo todo é o mesmo diretor, que é muito simbólico também. Quando ele chega para conhecer os presos, você vê na lapela dele um broche que indica que ele é de uma determinada linha cristã e ele fala da Bíblia. E aí, o diretor e o roteirista, eles amarram tudo isso nessa personalidade contrastante desse diretor, que é corrupto. E vai fazer com que o Andy conheça esse mundo da corrupção. Até então, ele foi honesto, até ele entrar na cadeia e ser obrigado a ser desonesto. Então, o Andy, nesse momento, ele passa a ter esse problema extrapessoal, que é ter que lidar com a corrupção, ter que ver a violência acontecendo, ele vê o menino que entrou, que foi protegido dele, que ele estava ajudando, que ia ajudá-lo a provar a inocência dele, ser morto. Então isso tudo revolta, é algo extrapessoal, a violência desnecessária, a violência absurda e essa corrupção que acontece de todas as formas. E aí a gente vê que entra, por fim, a gente tem o último objetivo dele, consciente, que é a liberdade. Ele fala, chega, pra mim deu, eu quero a liberdade e eu quero esquecer tudo isso. Pronto, esses são todos os objetivos que ele teve ao longo do tempo de forma consciente. Porque o objetivo inconsciente de expiar a culpa foi alcançado. Ele sentiu ali, já paguei pelo meu erro. Agora deu, eu quero sair daqui. E aí você tem o desfecho da história. Então, as histórias, elas são muito parecidas, mas diferentes, mais sintético no filme, mais simbólica no filme. Ele pega algumas imagens fortes para passar vários conceitos, mas ao mesmo tempo ele usa as ideias do Stephen King. Às vezes ele muda um pouquinho a ideia. Por exemplo, a do Brooks. O Brooks era o cara da biblioteca, velhinho, que criou um corvo, acho que era um corvo aquele pássaro do filme, no bolso, alimentando, tal, até que um dia ele é solto, ele vai ser libertado e isso não dá muito certo, ele acaba se matando. Desculpa o spoiler. No livro não é isso que acontece, não era um corvo que ele tinha um pombo. Pombo e corvo. Qual é a imagem mais forte? Um corvo, não tem nem comparação. A pomba da paz, o corvo da morte. O corvo é mais forte. Então o diretor troca, o roteirista troca para um corvo ser criado no bolso, e o corvo é que vai sair voando. E na história do Stephen King, o Brooks morre num asilo, de velhice mesmo. Mas veja, que impacto teria isso? Quando ele se mata enforcado, é muito mais forte para a história, para mostrar que ele foi institucionalizado, como vive dizendo Red. Então, tem pequenos ajustes nesse sentido. E agora, eu queria uma reflexão sobre por que esse é o filme preferido do público. Porque se a gente pensar, segundo o meu professor de roteiro, o que move a plateia é a empatia pelo protagonista, sentir empatia pelo protagonista. Se a gente vê as características do Andy, do Frame, ele é frio, ele é calculista, ele pensou em matar a mulher mesmo, mas na hora H não matou, tal, não sei o quê.
Isso não gera empatia nenhuma. Isso enregela o seu sangue, você treme ao ouvir esse cara falando, a frieza desse cara. Isso não gera empatia. E eu fiquei, pô, não gera empatia. Por que eu sinto empatia por ele? Porque ele esbarra nos maiores medos da humanidade, dos homens e das mulheres, que é ser preso injustamente. As pessoas têm medo de serem presas injustamente, elas têm medo de sofrer a violência gratuita, elas têm medo de não ter o mínimo de sobrevivência. Elas têm medo, elas se sentem um bebezinho como ele se sentiu naquela cadeia. Que lavado, foi batizado com um jato de água gelada e se vira. A tua comida tem bicho. Veja, ele reflete uma série de medos que todos nós temos. De sermos presos injustamente, de sofremos uma violência absurda, da gente não ter o que comer, da gente não ter paz na nossa vida, da gente não ser compreendido, da gente não ser enxergado como um ser humano. Todo mundo tem esses medos e ele, Andy Dufresne, simboliza tudo isso. Então, imediatamente, quando ele entra naquela cadeia, a gente entra nos sapatos dele, porque todo mundo tem esse medo. E isso gera uma empatia. Todo mundo tem empatia pelo Andy Dufresne. Não importa se ele é snob, se ele é metido, se ele é aquilo, se ele é rico, se ele era banqueiro, se ele queria matar a mulher dele. Tudo isso a gente esquece porque ele pode ser a gente. A gente se sente no lugar dele. E se eu tiver sido presa injustamente, e se as pessoas sequer soubessem o meu nome, se eu não pudesse nem comer comida direito, nem dormir, nem andar, ter tudo isso privado, você não ter o básico para sua sobrevivência, é horrível. E você ia querer esquecer isso quanto antes, passar por tudo isso e esquecer, né? Renascer mesmo e ter a redenção. É isso. Então as duas histórias são muito parecidas, mas tem detalhes diferentes. Tem uma parte imagética que um pode trabalhar melhor que o outro. Dentro dos recursos de escrita e de audiovisual, a gente vê que ambos, tanto Stephen King como o roteirista, foram no limite e acertaram muito na mão para contar essa história. É claro que Stephen King não gosta dessa adaptação. E eu acho que esse é tema de uma outra discussão. Ele devolveu, acho que é $4.000 que o roteirista pagou para ele, ou o diretor do filme, não lembro quem, pagou para ele pelos direitos, ele devolveu o cheque. Ele não gosta dessa adaptação, que é a primeira no IMDb. Que interessante, acho que esse é o tópico para ser discutido uma outra vez. Eu paro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.